Via Justiça de hoje analisando as PECs, as propostas de emenda constitucional no Congresso de interesse do Judiciário. Participando do programa, o desembargador Nelson Messias de Moraes, da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o juiz Bruno Terra Dias, da 22ª Vara Cível de Belo Horizonte. Ambos são ex-presidentes da AMAGES e o doutor Nelson, ex-secretário-geral da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros. Vamos começar esse bloco falando sobre a PEC das diretas já, que pede eleições diretas nos tribunais. Ela é boa, doutor Nelson? Como são as eleições hoje e como é a proposta dessa PEC das eleições diretas? Hoje as eleições, elas se realizam apenas no colegiado de desembargadores. E a PEC, ela propõe que todos os juízes de primeiro e de segundo grau possam votar. Ela é muito importante porque moderniza o judiciário, traz pensamento novo, ela proporciona a reflexão como as coisas devem ser encaminhadas, e isso é fundamental para o judiciário, que ainda é um poder muito hermético, é um poder muito fechado. E a democracia, ela cabe em qualquer lugar. E quando nós realizarmos eleições diretas para a direção do tribunal, obviamente o orçamento ele vai ser discutido com toda a classe, inclusive com servidores. O planejamento estratégico do tribunal será discutido com juízes de primeiro grau e segundo, porque tudo começa no primeiro grau de jurisdição e tudo termina no primeiro grau de jurisdição. Evidentemente, é de fundamental importância que haja participação de todos. Doutor Bruno, é verdade que nessa PEC teria um texto lá dizendo que os servidores votariam também no presidente do tribunal? Isso seria correto? Servidores e magistrados, tem isso mesmo? Já houve tentativa de inscrever isto. Mas a questão toda é, vejamos os órgãos colegiados. A Assembleia Legislativa, quem elege a mesa são os deputados. No Congresso Nacional, quem elege a mesa do Senado e da Câmara dos Deputados são os senadores e deputados, porque são os membros de poder que elegem a direção que o poder terá. Creio que uma ampliação assim desmesurada transformaria os órgãos diretivos em órgãos sindicais, que não seria próprio. O poder tem suas solenidades. E vamos falar sobre a PEC da fiscalização das eleições populares. A Justiça Federal quer vincular a Justiça Eleitoral. A magistratura é contra ou a favor dessa mudança, doutor Bruno? Esse debate vem pelo menos desde 2010. Eu venho participando desse debate pelo menos desde 2010. Existem aspectos muito importantes que devem ser computados aí. Na verdade, a Justiça Eleitoral, quando surge em 1932, ela surge com a Justiça Estadual, porque não existia Justiça Federal. Quando ressurge a Justiça Federal, em 1966, a Justiça Eleitoral continuava com a Justiça Estadual. Nem o poder autoritário daquela época quis transferir a jurisdição eleitoral para a Justiça Federal, porque entendia que onde há representação da cidadania, onde não há conflito do cidadão com a União, é lá. E mais, hoje basta entender o seguinte: nós temos a Justiça Eleitoral composta por magistrados estaduais, e se transferirmos isso, implicará em duas consequências. Primeira delas, o Estado não terá formação, não terá voz na formação da vontade política da nação, o que significa subtração de qualidade à federação. E segundo, nós teremos uma situação em que a jurisdição eleitoral poderá ser transformada numa jurisdição contenciosa com a união de estados e municípios. E mais, o juiz federal, com toda a qualidade que tem, ele é promovido pelo presidente da República. O juiz estadual é promovido pelo presidente do seu tribunal. O juiz não pode ter interesse no resultado da eleição. Doutor Nelson, mas por que a Justiça Federal quer essa vinculação se não tem estrutura para atender todas as comarcas? Olha, a questão é outra, talvez fatia de poder. Com todo respeito, a Justiça Federal ela tem o seu papel, mas a Justiça Estadual ela está bem mais próxima ao cidadão. A Justiça Estadual é a justiça do fato. A Justiça Federal, ela na sua maioria é a justiça apenas do direito, daquilo que está regrado, porque ela atua em causas em que tem interesse da União. E há
um outro viés muito interessante, que a Justiça Estadual está em todos os cantos. Ela tem capilaridade. E nos incomoda muito quando a nossa associação de classe, a AMB, que é a nossa representação política, emite uma nota técnica concordando com a mitigação da federalização da Justiça Eleitoral. Isso causa perplexidade e um incômodo muito grande no seio da magistratura. É necessário que se reflita bastante sobre esse aspecto político. Doutor Bruno, o senhor gostaria de falar? Sim, porque isso afeta não só a estrutura do Poder Judiciário, não afeta apenas o interesse da magistratura, mas afeta, sobremodo, os interesses da cidadania, pois o cidadão precisa ter uma justiça eleitoral que o compreenda, que o atenda. E não é razoável, não é possível, não é aceitável que a entidade máxima, a AMB, venha, em qualquer momento, querer prestigiar qualquer coisa que subtraia do cidadão a sua voz no processo eleitoral. Há uma outra PEC no Congresso Nacional de interesse da magistratura, é a PEC da paridade entre magistrados ativos e inativos. Não é essa paridade hoje, doutor Nelson? A emenda 45, ela na verdade quebrou essa paridade. E nós somos carreira de Estado, e o juiz, quando se fala em irredutibilidade de vencimentos e vitaliciedade, é porque ele carrega aquilo para o resto da vida, que ele julga interesse de poderosos. Ele, às vezes, depois não quer mais se reinserir no mercado de trabalho e não é justo que ele não aposente com aquele valor de salário que ele carregou durante a vida. Isso seria absolutamente inviável para um juiz. Há a PEC no Congresso Nacional da paridade, do resgate da paridade de vencimentos, que foi elaborada aqui em Minas Gerais, quando eu estava na presidência da associação e reuni vários juízes do Brasil inteiro. E que hoje, para a nossa alegria, já existe um movimento de unidade e valorização da magistratura nacional, liderado pelo juiz João Ricardo, do Rio Grande do Sul, que está atuando de forma efetiva para o resgate dessa paridade de vencimentos e também da PEC que resgata o ATS, que é adicional para o tempo de serviço, que é a forma de resgatar a dignidade remuneratória do juiz, de valorizar o seu tempo na carreira. Então, esse movimento de unidade e valorização da magistratura, ele está tendo esse papel fundamental nesse momento. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa.